Fala pessoal, tudo bem? Com vocês, Lucas Evaristo. Vamos para mais uma aulinha para a gente entender, para a gente adentrar um pouco mais na nossa operação ferroviária. Ok? Ok, vamos lá então. Pessoal, eu vou repetir isso aqui em quase todas as aulas para que esse conceito ele fixe na sua mente, tá? Que ele se fixe de forma a gerar algo que seja uma base para que você construa acima dela, né? Então a gente vai formar uma base sólida e depois você vai colocando os tijolinhos em cima e construindo ali a sua base de conhecimento, tá bem? Vamos lá então. Nas aulas anteriores falamos que ferrovia é transporte, é levar uma carga do ponto A até o ponto B, né? E o objetivo maior é gerar valor, principalmente o chamado valor econômico. Beleza? Beleza. Quando a gente conclui esse transporte, ou quando a gente conclui esse nosso frete, entra capital na empresa. Empresa, tá? O desenho da empresa. Mas vamos lá. E como que ocorre esse transporte? Via de regra, ocorre algo chamado entre a dona da carga e a empresa de transporte ferroviário um contrato de transporte, cujos dois itens principais para a operação é o volume e o prazo de entrega, porque aí dá para a gente calcular, para a gente dimensionar a quantidade de material rodante, o grau de utilização dessa via, tá? E vários outros cálculos, ok? Lógico que tem outros pontos importantes no contrato de transporte, principalmente esse aqui, né? Dinheiro, valor. Mas para a gente não é tão relevante enquanto operação, tá? E a partir do momento que se realiza esse contrato de transporte, se inicia algo chamado fluxo de carga, ou fluxo de transporte, ou fluxo na operação, tá? O mais importante é você entender o conceito de fluxo, tá? Fluxo. Quando a gente pensa em fluxo d'água, por exemplo, nós vemos que a água partindo do ponto mais alto até o ponto mais baixo, né, seguindo o caminho impulsionado pela força da gravidade. Mas a água, ela não sobe esse caminho ao contrário, contra a gravidade, né? Porque ali se formou um fluxo, algo que vai de um lado para o outro, ele não retorna. E é isso que ocorre no nosso fluxo de transporte, nosso fluxo de carga. A carga parte de um ponto e vai até o outro ponto, tá? Então, o nosso vagãozinho carregado, ele parte de A e vai até B. Em B, ele descarrega e ele retorna vazio para A. Em A, ele é carregado novamente e ele vem até B e ele é descarregado. Percebe que a carga segue um fluxo, uma direção, um direcionamento, né, digamos assim, mas algo não está em fluxo, algo faz ciclo, que é o nosso vagão, o nosso material rodante. Então o vagão vem carregado, volta vazio. Vem carregado, volta vazio. Então, o nosso vagão está fazendo um ciclo, tá? A partir dessa dinâmica, desse pensamento, nós identificamos duas coisas, ou duas definições. Num transporte de cargas, a carga faz fluxo, o vagão faz ciclo.
né? Uma perguntinha que os alunos mais espertinhos gostam de fazer, né? Professor, mas e se o vagão for carregado de A para B com uma determinada carga e retornar com outra carga de B para A? Nada muda. Mas aí você vai ter fluxos contrários, tá? O fluxo de uma determinada carga vai de A para B e o fluxo da outra determinada carga vai de B para A. Então, independente do material, ou seja, do vagão estar retornando de B para A com outro tipo de carga, tá? O fluxo se mantém. Então, você vai ter dois fluxos nesse caso, de A para B e de B para A, tá? Mas isso aqui é muito difícil de acontecer. Você tem que contar com algo chamado sorte, tá? Ou bons negociantes de frete. Beleza. Em qual caso que a nossa carga vai fazer ciclo? No caso do chamado transporte urbano, transporte de passageiros, de pessoas. Porque a pessoa vai trabalhar partindo de A às 8 horas da manhã. Então ela vem de A para B às 8 da manhã. E às 18 horas ela vai de B para A. Então, nesse caso aqui, a nossa carga vai ciclar também. Ela vem de A para B às 8 da manhã, vai trabalhar. E no B, depois que ela trabalha, happy hour, ela volta para A, de B para A. Tá bom? Esse é um dos casos que a nossa carga vai fazer ciclo. Então, ela vai ciclar aqui. Tá? Beleza, tranquilo. Um dos principais indicadores de um dos principais indicadores de que a ferrovia está trabalhando bem, que ela está bacana, que ela está ok, é o grau de disponibilidade da via para a operação. Tá? Se a operação ela está rodando legal, ela está redonda, significa que as outras áreas da ferrovia também estão legais. Porque as outras áreas sustentam a operação. O pessoal de via permanente faz manutenção na via para manter a via ok, para que ocorra a operação. O pessoal aqui da telecomunicações, isso aqui é como se fosse um satélite, ok? Está aqui trabalhando de forma a manter a operação segura, né, aqui no nosso controle de tráfego, na nossa troca de informações. O pessoal aqui de sinalização de via trabalha para manter a via ok, para que a operação ocorra de forma 100%. Então, se a operação está trabalhando com um alto fluxo ou a via está com alto grau de disponibilidade para que ocorra essa operação, significa que as demais áreas estão bacanas, tá? Em qual caso que a ferrovia pode estar com as demais áreas ok, mas a operação não esteja num alto grau de fluxo, num alto grau de transporte, quando nós estamos com a demanda baixa. Se a demanda estiver baixa, mesmo que as outras áreas estejam trabalhando redondo, a nossa operação vai estar aí com um baixo fluxo de transporte. Beleza? Então falamos aqui que a ferrovia ela pode mensurar o seu grau de boa utilização ou o seu grau de bom fluxo, né? O seu grau de eficiência com base na utilização dessa nossa via, ok? E essa nossa via, ela tem que parar às vezes.
ela tem que ficar indisponível para esse tráfego, para esse transporte de cargas. E ela vai se dividir em 2 e 2, tá? Então, as paradas da ferrovia, elas podem ser programadas ou não programadas, tá? Programadas ou não programadas. As programadas, via de regra, são aquelas que vêm do planejamento. É algo planejado ou, como o próprio nome já diz de forma intuitiva, é programado. Quando que algo é programado? Quando a via para, principalmente para manutenção. Tá? Você precisa realizar uma manutenção preventiva, um ajuste na preditiva. Você precisa fazer algum tipo de inspeção no elemento e para isso você precisa interromper. Tá? Ou você precisa fazer a remoção de um material rodante que está numa área de difícil acesso. Tá? Então você pode programar essa parada para fazer algumas ações. As paradas não programadas, via de regra, são causadas por acidentes ou incidentes, né? Aqueles casos que, mesmo que o acidente não ocorreu, ele está na iminência de ocorrer se não houver a interrupção daquela via. Por exemplo, quando temos aqui um trilho partido, tá? Um trilho partido, ele pode causar aí uma parada não programada dessa nossa ferrovia, desse nosso fluxo de carga, tá? Até que seja efetuada a manutenção e aquele trilho seja corrigido, tá? Outro caso é, por exemplo, acidentes, tá? Os acidentes podem gerar uma parada não programada. Um maquinista que passa mal dentro da locomotiva, no interior do trem, é uma parada não programada. Ele precisa parar ali e receber os atendimentos, tá? Né? Ali também é um caso que pode causar um acidente, tá? Então, programada e não programada, 2 tipos de parada. E as ações que podem gerar essa parada são internas e externas. Internas e externas. Via de regra, as paradas causadas por elementos internos são as programadas e as causadas por elementos externos são as não programadas. O que são ali elementos externos? O que é algo externo que pode parar a via? Por exemplo, um desabamento de talude sobre a via, tá? Enfim, o alagamento da via causado por chuvas, tá? Um carro que venha ali interromper a passagem em nível, que vai ali parar a via permanente. Um carro que colidiu com a locomotiva. Então, tudo isso são agentes externos que estão aí ocasionando a parada da nossa ferrovia, ok? E o que são variáveis internas que podem gerar essa parada? Via de regra, são erros de planejamento, tá? Então, trânsito de trens, né? Acúmulo de trens em fila, na entrada, por exemplo, de um porto. Na entrada de um porto, por exemplo, tá? Falta de material humano, falta de maquinista para tocar o tráfego, para tocar as locomotivas. Falta de pessoal de via para aplicar uma manutenção, tá? Então, vários são os elementos internos. Falta de material rodante disponível, um vagão vazio e operacional para fazer esse tráfego.
esses são os elementos internos, né? Via de regra são programados, mas podem também ser não programados, caso sejam causados por uma má administração dos nossos recursos, do nosso sistema como um todo. Aqui, mais uma vez, nós percebemos que todos os conceitos, todas as áreas de uma ferrovia, elas estão amarradas, tá? Então, uma área, ela vai afetando a outra, tá? Um maquinista que está ineficiente na condução de uma locomotiva, ele pode gerar atrás dele uma fila de trens que vai atrasar tudo para entrega no nosso terminal B, tá bom? Então, a gente pode identificar que quanto mais eficiência o nosso sistema tem, mais nós mantemos a operação num alto nível, nós mantemos essa nossa operação ok para o transporte. E isso impacta diretamente no nosso orçamento, tá ok? Tem algumas variáveis que são tanto interno quanto externo à nossa ferrovia. Uma das variáveis que pode abaixar o fluxo da nossa operação, como já dito, é a demanda, né? Que, via de regra, ela pode não depender diretamente da ferrovia, mas sim da nossa empresa contratante, da dona da carga, ok? Outro elemento que pode ser interno e pode ser externo é um acidente em passagem em nível. Aí deve-se fazer a investigação do acidente para verificar quem foi o principal culpado, se foi a ferrovia ou se foi o fluxo rodoviário, né, ali no nosso cruzamento, na nossa passagem em nível, tá ok? Por isso que a gente pode identificar agentes internos, externos ou ambos, ok? Ok. Pessoal, por essa aula é somente isso, tá ok? Se precisarem, podem me chamar para tirar dúvidas no e-mail, no WhatsApp, todos os contatos vão estar aqui abaixo, tá? Muito obrigado e até a próxima aula. Tchau!